Vamos fazer um update sobre dados oficiais da Covid-19 no mundo, para a gente tirar uma conclusão interessante que pouca gente faz questão de fazer ou de explanar. Esses dados são do Worldometers, abertos para todo mundo, um local onde você pode coletar em tempo real o que acontece em relação a muita coisa, e a Covid-19 também. Então eu peguei alguns dados ontem à noite, eu estou gravando hoje dia 9, eu não sei quando é que vai ser postado, mas o Marcel, quando postar, vocês podem checar, os dados vão ser maiores que esses, mas a proporção será idêntica. Vamos lá, nós temos hoje, na data de hoje, 203.357.013 casos de Covid, 4.305.843 mortes e recuperados 182.658.757 pessoas. 16.392.413 casos ativos. Casos ativos leves, desses casos, desses quase 17 milhões, casos ativos leves, 99,4%. Casos ativos sérios ou críticos, 0,6%. Taxa de mortalidade, dados do Worldometers, não é de nenhum consórcio de imprensa, não é nada disso, tá? Taxa de mortalidade, 2,31%. Taxa de recuperação, 97,69%. O que a gente quer passar com esses dados? Um otimismo, a doença é uma doença séria, é uma doença que flagelou a humanidade, é fato, muita gente querida foi embora, todo mundo tem alguém que conhece, que se perdeu, familiar ou amigo. Há que se lamentar muito, há que se ficar muito chateado, muito triste e aprender com as lições dessa pandemia para que os erros que nós cometemos dessa vez não se cometam mais, não sejam cometidos mais. Para não deixar que exista a pandemia, para que não deixar que qualquer surto de qualquer doença infecto-contagiosa seja espalhado, que possa ser restringido a tempo, que não haja pesquisas em laboratórios que possam permitir escape viral, que possa ter uma saúde pública legal, que os políticos não estraguem a vida das pessoas, que o dinheiro não passe por cima da saúde, da vida humana, mas que a gente tem que comemorar que é muito mais positivo, 97,69% de taxa de recuperação frente a 2,31% de taxa de mortalidade. O que você quer dizer, Davantel? Que é pouco? Não, eu considero, todo mundo considera essas mortes. São tristes, muito tristes, mas não é o fim da humanidade, como muitas vezes ainda hoje se parece vender, né? Aí, para a gente continuar, dessas 4 milhões, aguardem esse número, 4.305.000 mortes de Covid na data de hoje, eu fui levantar, nesses 8 meses de 2021, quantas pessoas morreram de fome no mundo? No mesmo site da Worldometers, 6.731.718 pessoas morreram de fome em 8 meses, enquanto a pandemia ceifou em um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, 4 milhões. Ou seja, morreram em 8 meses mais pessoas de fome do que todo o tempo da pandemia. E a gente não vê a mesma mobilização de toda a imprensa para acabar com a fome no mundo. Isso não é uma crítica à imprensa, é uma crítica a nós mesmos, que fechamos os olhos para as coisas que já não morrer de fome, mas não está do meu lado, não vai me pegar, eu não vou morrer não vou morrer de fome porque eu tenho o que comer. A gente perde a sensibilidade para o macro, para o máximo, para todo o resto. Olha só, cigarro, nesses 8 meses, 3.088.078 pessoas morreram por causa de doenças relacionadas ao cigarro. E a gente não vê o povo, as pessoas, a imprensa, os governos fazerem uma campanha maciça para acabar com o fumo, com o cigarro no mundo. Não parece um pouco hipócrita isso, né? Falamos tanto de Covid, fazemos tanto sobre Covid e esquecemos da fome, esquecemos do fumo.
E nesses 8 meses, 1,5 milhão de pessoas morreram por doenças relacionadas ao álcool. A gente não vê nenhuma campanha de diminuição do álcool, etc, etc. A gente tem que pensar nisso de uma forma muito clara. Suicídios no ano, 605 mil pessoas em 8 meses morreram por suicídio. E a gente tem que lembrar que muitos desses suicídios, muito que por sinal é maior essa taxa anual de 8 meses do que do ano passado e do ano retrasado, são devidas ao trauma, ao pânico, à loucura que foi o trato da pandemia. Só para pensar um pouquinho sobre esses dados, fazer um update aí e dizer que a vida segue e que a gente está muito melhor hoje do que a gente estava no passado e vamos continuar para frente, tá? Vamos pensar mais no macro, vamos deixar um pouquinho a Covid no seu lugar e lembrar que todas as outras questões de saúde pública no mundo ainda são prevalentes e até mais impactantes.